Qualquer som é causado por algo vibrando. Sem vibração, não há som. Então, obviamente, se eu deixar o meu violão aqui no canto, ele não vai produzir som. Para produzir som, eu preciso pinçar uma corda, colocando ela em vibração. Quando a vibração para, o som para. Acontece que os nossos olhos, o nosso sistema visual é limitado, então a gente não consegue ver com precisão o comportamento das cordas quando estão vibrando, porque elas vibram muito rápido. Com uma filmagem em super câmera lenta dá para ver melhor como as cordas se comportam. Com o vídeo em câmera lenta, dá para perceber que as cordas mais à esquerda parecem vibrar mais devagar do que as cordas mais à direita. Daqui a pouco você vai entender por que isso acontece. Nós vimos a vibração das cordas do violão, agora vamos ver a vibração do diapasão. Mas primeiro, para quem não conhece, o diapasão é esse instrumento de metal aqui. Ele produz esse som. E você pode perceber que ele produz sempre o mesmo som, a mesma nota. Se eu bater mais fraco, o volume do som é mais baixo, mas é o mesmo som. Se eu bater mais forte, o volume do som é mais alto, mas é o mesmo som. Ele é um instrumento de uma nota só, e você pode se perguntar para que serve um instrumento de uma nota só. O diapasão, na verdade, ele não é usado para fazer música, ele é usado para afinar outros instrumentos. Ele é usado como referência para afinar os outros instrumentos. Mas o meu foco com o diapasão agora não é falar de afinação, mas sim usar ele para continuar falando de propriedades importantes da acústica. Chegou a hora de ver o diapasão em super câmera lenta, para conseguirmos estudar a vibração dele. A partir do momento que a bolinha bate no diapasão, ele começa a vibrar, gastando essa energia provida pela bolinha. É a vibração do diapasão que produz o som característico dele. Nós só conseguimos ver esse padrão de vibração porque o vídeo está em super câmera lenta. Como vocês podem ver, a vibração dele consiste em um movimento de vai e vem, como um pêndulo. Vou usar uma analogia para introduzir um conceito importante, o conceito de frequência. Em uma corrida, quando o carro passa pela linha quadriculada, faz o percurso da pista e passa pela linha novamente, dizemos que ele completou uma volta. E quando ele completa uma volta, simultaneamente a próxima volta começa, onde ele vai fazer o percurso de novo e cruzar a linha outra vez, completando mais uma volta. E iniciando a próxima, assim sucessivamente. Vamos então ao conceito de frequência. Frequência nada mais é que a quantidade de vezes que um evento acontece em determinado período de tempo. Então, se o piloto consegue completar em média 10 voltas em um minuto, a frequência nesse caso é 10 voltas por minuto, porque a cada minuto que passa ele completa mais 10 voltas na pista. Agora, voltando ao diapasão, assim como na corrida nós falamos em voltas, analogamente na acústica nós falamos em ciclos. Dizemos que o diapasão completa um ciclo de vibração quando a haste passa pelo meio, vai até uma extremidade,
vai até a outra extremidade e finaliza passando pelo meio novamente. E assim como no exemplo da corrida, quando ele termina um ciclo, o próximo ciclo começa simultaneamente. Para ilustrar, vamos contar os ciclos de vibração a partir de agora. E assim segue. No exemplo do carro, medimos a frequência como voltas por minuto, mas quando estamos lidando com instrumentos musicais, as frequências são tão altas que não faz sentido falar em ciclos por minuto. Nós medimos a frequência de vibração como ciclos por segundo. Esse meu diapasão, por exemplo, quando colocado para vibrar, vibra em uma frequência de 440 ciclos por segundo. Isso é tão rápido que os nossos olhos não conseguem captar, por isso precisamos colocar o vídeo em câmera lenta. A unidade de medida de frequência se chama Hertz. O meu diapasão, por exemplo, vibra em 440 Hz. Isso é o mesmo que dizer que ele completa 440 ciclos de vibração a cada segundo que passa. Vou repetir para enfatizar o quão grandes são os valores de frequência quando lidamos com instrumentos musicais. Não são 4 Hz, nem 40, são 440 Hz. Ou seja, 440 ciclos de vibração completados em apenas um segundo. Agora você pode estar se perguntando por que esse diapasão aqui vibra a 440 Hz. O que determina que ele vai vibrar em 440 Hz e não em 450 ou 430, por exemplo? Existe mais de um fator que define qual será a frequência do diapasão. O tamanho dele, por exemplo, influencia. Se ele fosse mais longo, a frequência de vibração seria menor. Se ele fosse mais curto, seria o contrário, a frequência de vibração seria maior. Essa lógica também vale para os instrumentos de corda. Veja uma harpa, por exemplo. Na harpa, as cordas têm tamanhos diferentes, o que faz com que elas vibrem em frequências diferentes. Sendo que quanto maior a corda, menor a frequência de vibração. Por outro lado, quanto menor a corda, maior é a frequência de vibração. Ou seja, maior é o número de ciclos de vibração que a corda completa em um segundo. Pode surgir então a pergunta: e no caso do violão, então, que as cordas são todas do mesmo tamanho? O que faz elas vibrarem em frequências diferentes se o tamanho da corda é o mesmo? O que acontece é que não é só o tamanho da corda que influencia na frequência. Alguns dos fatores são a espessura e o material da corda. As cordas mais grossas e pesadas vibram em frequências menores. E a tensão aplicada em cada corda também influencia. Quanto mais esticada, mais tensionada a corda está, maior será a frequência de vibração. E quanto mais afrouxada a corda está, menor será a frequência. Um detalhe que vale a pena comentar é que a força que você aplica não interfere na frequência. Ou seja, você pode bater nesse diapasão mais forte que mesmo assim ele vai continuar vibrando em 440 Hz. E você pode puxar essa corda com mais força, mas isso não muda a frequência dela. O que vai mudar é o volume do som, que vai ser mais alto se você tocar mais forte. Vamos entender agora como se formam as ondas sonoras. As cordas do violão, o diapasão, as teclas de um metalofone são o que chamamos de fonte sonora, ou seja, qualquer coisa que vibra e produz som. As vibrações da fonte sonora provocam movimentação do ar. Elas fazem com que as partículas de ar próximas à fonte vibrem também. E essas, por sua vez, fazem com que as próximas vibrem, e assim por diante, criando o que chamamos de onda sonora. As partículas de ar que caracterizam a onda sonora vibram na mesma frequência que a fonte sonora. A onda sonora que o meu diapasão cria, por exemplo, tem frequência de 440 Hz. A onda sonora se propaga pelo espaço até chegar ao nosso ouvido, onde internamente temos o tímpano, que é uma membrana conectada a um conjunto de ossos. Quando o ar vibra contra o nosso tímpano, ele faz o nosso tímpano vibrar na mesma frequência, que é a frequência de vibração da fonte sonora.
As vibrações do nosso tímpano desencadeiam uma série de processos físicos e neurológicos que culminam no nosso cérebro interpretando essas informações como som. Se você já assistiu algum filme da série Guerra nas Estrelas, já percebeu que as batalhas no espaço são cheias de barulhos de tiro, explosões, etc. Isso é absolutamente fictício, não é possível existir som no espaço, porque não existe matéria no espaço. É o chamado vácuo. O som precisa de um meio físico para se propagar, como a água ou o ar, por exemplo, e no espaço não tem ar, muito menos água. Se fosse possível tocar violão no espaço, mesmo com as cordas vibrando, o instrumento não produziria som algum, porque não tem ar em volta para vibrar nas frequências das cordas. Consequentemente, não tem onda sonora. Mas se os filmes fossem reproduzir a realidade, em vez disso, nós teríamos isso. Perde bastante a graça, não é verdade? Então os roteiristas tomam essa liberdade poética de produzir batalhas espaciais com som. Para essa aula foi isso. Até a próxima.